E aí, galera, vamos lá, Taveira Neto aqui, lembra de mim? Na sequência? Isso mesmo, estamos estudando o quê? Sequências numéricas, é isso daí. Vamos continuar as nossas aulas aqui sobre progressões. Lembra da primeira aula? Falamos sobre sequência, na segunda falamos sobre progressões aritméticas e aqui, na sequência, progressões geométricas. Vamos que vamos? Vamos lá! Eu coloquei aqui um rápido exemplo para você entender de uma forma mais contextualizada o que seria uma progressão geométrica. Olha, dá uma olhada para cá, fecha aqui comigo aqui na tela, olha só, no slide está aparecendo progressão aritmética, você corrige aí, foi eu que errei, tá bom? É progressões geométricas, corrige aí. Vamos que vamos. Um laboratorista pesquisou uma cultura de bactérias em uma lâmina. Ele percebeu que, a princípio, havia apenas 5 bactérias. A cada hora, no entanto, a quantidade delas dobrava. Então, presta atenção. Havia 5 bactérias, se dobrou, foi para quanto, galera? Isso mesmo, para 10. Depois se dobrou de novo, foi para quanto? Para 20. Depois foi para 40, 80, 160. E o que está acontecendo? De uma situação para outra, nós estamos o quê? Multiplicando por 2. Vocês estão vendo? É óbvio, né? Se está dobrando, então nós estamos fazendo um produto por 2. Agora, vejam só, isso daqui parece bastante com uma progressão aritmética, né? Mas não é. É uma progressão geométrica. Por que é uma progressão geométrica? Veja, cada um dos valores começam a ser exatamente o valor anterior vezes uma constante. Lembra da progressão aritmética? Cada valor mais uma constante. Aqui é cada valor vezes uma constante. Tudo bem? Então, na tela de vocês aí, dá uma olhada. Essa sequência que está aparecendo aí, não é? Os números separados entre vírgulas e no interior de chaves, no interior de parênteses, perdão, formam o que a gente chama de PG, progressão geométrica ou simplesmente PG. Não é? A constante, nesse caso, é a razão dessa sequência. E nesse caso é bem simples de encontrar, nós acabamos já falando, a constante é simplesmente o número 2. É isso aí. Vamos lá, então vamos definir. Progressão geométrica, ou PG, é toda sucessão numérica de termos não nulos, em que cada termo, a partir do segundo, é o produto do seu antecessor com uma constante Q, chamada de razão da PG. Fecha na tela aqui, olha só, presta atenção. Na PA, nós chamávamos a razão de R, lembra? Aqui na PG, nós vamos chamar a razão de Q. R na PA e Q na PG. O Qzinho aí vem de quociente. Tudo bem? Nós vamos ver agora por que realmente é um quociente. Vem comigo de novo aqui na tela, olha só. Tá aí para vocês. Para n maior do que 1, uma PG obedece à seguinte lei de recorrência. Toda PG obedece a essa lei de recorrência. O AN, um termo qualquer, é sempre o termo anterior vezes uma constante. Lembra de ontem? A n é igual a quem? A n menos 1. Isso daqui é o quê? É o termo anterior ao AN. Se você perdeu alguma aula, dá uma olhada, olha só. Se eu falo que o termo é A3, quem é o anterior ao A3? Obviamente é quem? O A2, 3 menos 1. Se eu falo que é o A9, quem é o termo A9? É o anterior a ele, 9 menos 1. Se eu falo que é um termo N, quem é o anterior a ele? N menos 1, beleza? Então, nós temos aqui que o AN é AN menos 1 vezes a razão, ou seja, é o termo anterior vezes a razão. Se eu quero encontrar quem é a razão, lembra lá, está multiplicando, passa para lá dividindo, quem seria a razão de todo e qualquer PG? É um termo qualquer dividido pelo seu termo anterior. Simples demais, né, galera? A razão Q é o quociente entre um termo qualquer e o seu anterior. Vamos comigo de novo aqui na tela? Olha só, presta atenção, a razão é um termo dividido. Lembra do quociente? Dividido pelo termo anterior, beleza? Por isso que a gente chama na PG a razão da letra Q, Q de quociente, tá bom? Vamos lá, vamos ver mais alguns exemplos aqui e vamos classificar essas PGs. Vamos nessa, olha só. A razão ela é o A2 dividido pelo A1, o A3 dividido pelo A2, o A4 dividido pelo A3. Ou seja, estão percebendo? É qualquer termo dividido pelo termo anterior. Maravilha! Fácil demais, matemática muito fácil, não é? Tá, mas aí alguns exemplos na tela para vocês. Tá lá, olha só. 2, 6,
18, 54, 162 é uma PG finita e crescente porque cada termo é maior do que o termo anterior. Para aí o vídeo, né? Na sala de aula você vai agora parar o vídeo e você vai falar para o colega qual é o valor dessa razão. Qual é o valor da razão dessa PG. Depois que você falar, aí você pergunta para ele, e aí, eu tenho razão? É isso aí mesmo. Vê se você tem razão aí. Olha, como que a gente calcula a razão? A gente pega um termo qualquer e divide pelo seu anterior. Por exemplo, pega o 6, que é o segundo termo, e divide por 2. Ou você pega o 18 e divide por 6, ou você pega o 54 e divide pelo 18, ou pega o 162 e divide pelo 54. Adivinha quanto que vai dar tudo isso daí? 3, a constante que a gente estava falando. No caso em específico dessa PG, ela é classificada como uma PG crescente. Por quê? O primeiro termo é maior do que zero e a razão também é maior do que zero. Agora, olha só, galera, dá uma olhada aqui comigo na tela. É muito simples, não precisa ficar decorando nada. Quando é que uma progressão geométrica é crescente? Vamos adivinhar? Vamos pensar? Quando cresce. Como assim? Óbvio, quando de termo a termo, ela vai simplesmente o quê? Crescendo. É simples, é ou não é? Ela é crescente quando você olhar para a PG, olhar para a sua sequência e você percebe de uma forma muito simples e clara que ela vai sempre crescendo. É o caso dessa PG que está agora, mais uma vez, na tela de vocês. Veja que os números eles vão crescendo. Do 2 cresce para o 6, do 6 cresce para o 18, do 18 cresce para o 54 e assim sucessivamente. Muito fácil, é ou não é? Agora, da mesma forma, se o termo A1 for menor do que zero e a razão estiver entre 0 e 1, a PG também se torna uma PG crescente. Tudo bem? Tá aí, olha só, tá aí no quadro para vocês agora, ou no quadro não, né? Tá aí na tela para vocês. Um exemplo de uma PG que os termos, eles não crescem de termo a termo, eles o quê? Decrescem. Simples e claro, ó, o 40 cai para o 20 cai para o 10 cai para o 5 e assim sucessivamente. Vejam, os termos eles estão o quê, galera? Diminuindo, não é isso? Se estão diminuindo, então, obviamente, a PG é uma PG decrescente. Cada termo é menor do que o termo antecessor, ou do seu termo anterior. E eles estão diminuindo a uma constante também. Alguém consegue me dizer qual que seria a razão dessa PG? Como é que a gente vai calcular? Lembra? É só pegar um termo e dividir pelo termo anterior. Por exemplo, pega o 20 e divide por 40. Ou se você quiser, pega o 10 e divide por 20. Dá uma olhada na tela aí de novo para você perceber isso de uma forma bem simples e clara. 20 dividido por 40, ou se você preferir, 10 dividido por 20, ou ainda mais, 5 dividido por 10. Lembra quanto que dá tudo isso daí? Isso daí dá exatamente 0,5, ou seja, 0,5 é a razão da sua ou da nossa PG. Isso mesmo. E em geral, se o termo A1 for maior do que zero e a razão estiver entre 0 e 1, a PG é chamada de PG decrescente. Perceba um detalhe aqui, galera. Perceba um detalhe junto comigo. Quanto que deu a razão? 0,5. 0,5 é um número entre 0 e 1. Enxergam? E geralmente quando isso ocorre, e obviamente quando o A é maior do que zero, a PG é uma PG decrescente. Os termos eles vão diminuindo a cada termo que você vai montando a sequência. Tudo bem? Vamos para a tela de novo? Vamos lá, olha só. Em geral, também ocorre de, se o A1 for menor do que zero e a razão for maior do que zero, a PG também ser uma PG decrescente. E por último, a última classificação da PG é quando a PG é uma PG infinita, porém constante. A PG ela também pode ser uma PG constante. É simples, é claro de enxergar que nesse caso a razão ela vai ser igual a quanto? Quanto que é mesmo a razão dessa PG? A razão é 1, não é? Quando você divide qualquer um desses termos pelo termo anterior, como todos os termos são iguais, nós encontramos que a razão da PG é 1 e essa PG é classificada como uma PG finita. Naquele caso, vamos voltar aqui para a gente ver aqui, é uma PG infinita, né? Tá vendo lá as reticências e constante porque a razão é igual a 1, beleza? Agora, dá uma última olhada nessa PG aqui para a gente ir para os finalmente aqui da nossa aula. Olha só, olha para a tela aí agora, vou voltar aqui para a tela
Isso, dá uma olhada nessa PG e veja que essa PG, ela tem, ora, um termo positivo, ora, um termo negativo. Ora, um termo positivo, ora, um termo negativo. Veja que ela alterna entre termos positivos e negativos. Então, essa PG será chamada de PG oscilante. Menos 6 dividido por 3 é a mesma coisa de 12 dividido por menos 6, que é a mesma coisa que menos 24 dividido por 12, e isso tudo vai ser igual a quanto? A menos 2, né? Tá aí na tela para vocês, todas são iguais. Tudo bem? Então, quando é que isso ocorre? Isso ocorre quando a progressão geométrica ela tem uma razão menor do que zero, beleza? Quando a razão é menor do que zero, necessariamente a PG será uma PG oscilante. O que é um número menor do que zero mesmo? Lembra? Menor do que zero é um número negativo, não é isso aí? Beleza, então vamos que vamos. Vamos lá, olha só. Agora, quero que você pause o vídeo aí e a gente tente aí juntos, né, obter o valor de x nessa sequência. Eu estou afirmando que a sequência já é uma PG. Né? Olha só, x mais 3 e 2x mais 14 é uma PG. Vamos lá, fecha na tela aqui comigo, olha só, galera. Se eu estou afirmando que é uma PG, presta bastante atenção. O que acontece para ser PG? Cada termo dividido pelo seu termo anterior tem que dar sempre a mesma coisa. O que a gente chama mesmo na matemática, quando é sempre a mesma coisa, a gente chama de constante, é isso mesmo. Então vem comigo, olha só, vamos resolver aqui juntos. Você vai parar o vídeo nesse momento e tentar resolver sozinho. Agora, depois de feito, nós vamos resolver aqui juntos. Quem é o primeiro termo dessa sequência? É o x, estão vendo? Lembra, não esquece, os termos estão sempre separados por vírgula e no interior de parênteses. Tá aqui, olha só, o primeiro termo é x, o segundo termo x mais 3 e o terceiro termo é 2x mais 14. Muito bem. Então vejam só, se isso daqui realmente é uma PG, o que nós devemos ter? O A2 dividido pelo A1 tem que ser igual ao A3 dividido pelo A2, que se tivesse mais, teria que ser igual ao A4 dividido pelo A3, o A5 dividido pelo A4, e assim sucessivamente. Ou seja, vamos montar aqui a nossa equação, x mais 3 dividido por x tem que ser igual a quanto? X mais 3 dividido por x tem que ser igual a 2x mais 14 dividido por x mais 3. Isso mesmo, nós temos uma proporção, lembra? Na proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Nós vamos multiplicar cruzado ali, olha só, x mais 3 vezes x mais 3. E vamos multiplicar x vezes 2x mais 14. Fazendo essas continhas aí, que o seu professor na sala vai te ajudar a fazer, nós vamos encontrar uma equação do segundo grau. Para tudo aí, Neto. Vamos encontrar o quê? Uma equação do segundo grau. Lembra como é que resolve? Lembra aquela fórmula resolutiva? Delta B quadrado menos 4AC. Isso mesmo. É a partir daí que você vai voltar para onde? Para a nossa boa e velha matemática básica. Não podemos abandoná-la nunca. Ela sempre vai estar presente em todos os exercícios da matemática. E vamos lá, para a gente encerrar a nossa aula aqui, quais seriam os valores que a gente encontra? Lembra? Aqueles famosos x' e x2'? X' é igual a menos 9 ou x2', no caso, igual a 1. Tudo bem, rapaziada? Então tá aí para vocês a razão dessa PG será 4, por quê? Você colocando o x como sendo menos 9, aí nós temos o primeiro termo menos 9, o segundo menos 9 mais 3 dá quanto? Menos 9 mais 3, nós vamos ter 6, e o terceiro termo nós vamos ter menos 9 vezes 2 mais 14. E aí, nesse caso, nós vamos ter aqui, se o x for igual a 1, nós teremos. Aqui está invertido, tá, galera? No slide aí, quando você estiver aí na sua sala de aula, você vai perceber isso, né? Quando o x for menos 9, aí nós vamos ter esse resultado que apareceu aqui pra gente. Ó, vou frisar isso daqui para você não se confundir, tá bom? Esse resultado não é quando o x é 1, esse resultado é quando o x é 9, negativo. E aquele primeiro resultado é quando o x foi igual a 1. Aí tudo bem, o primeiro termo é 1, o segundo é 3 mais 1, que é 4, e o terceiro é 2 vezes 1 mais 14, que dá 16. Top demais, rapaziada. É isso aí, galera. Nossa aula de hoje acaba por aqui e nós vamos estar juntos, hein? Tem muita matemática aí pela frente. Não dorme não, fica acordado aí, fica esperto, hein?
Um abraço, até a próxima aula. Valeu!